Bora, galera do É da Luta. Estamos aqui hoje com Black Belt Casca Grossa, Gustavo Vilar. Carinhosamente, vou ter que dizer, Sim. conhecido como Cabeça no mundo da luta. Seu filho da visão aqui, duas gerações. Simbora. Sejam bem-vindos. Antes de passar a palavra para eles, eu vou fazer uma consignação aqui que Gustavo me chamou a atenção lá atrás, que foi o primeiro cara que eu vi. Gustavo surge com a coleção de fitas cassetes, cassete do VHS de Renzo Gracie. Então foi o primeiro cara, talvez, que eu tenha me deparado. Isso me chamou a atenção. Você não se recorda, isso para mim me marcou. E gostava de estudar o jiu-jitsu. Enquanto a gente se preocupava só em treinar, e é bom que vocês compreendam isso. Enquanto a gente se preocupava só em treinar, executar, eu vi, ficou claro para mim que você tinha a preocupação de estudar o movimento. E obviamente isso fez com que seu jiu-jitsu se refinasse cada vez mais rápido. Isso era bastante patente para mim. Tanto é que eu vi, às vezes, observava o seu treino, você vinha com as posições que a gente não conhecia. Que eu sabia que a gente não tinha aprendido aquilo na aula. Mas você teve a compreensão de buscar o conhecimento. Não sei se já era uma característica sua em outros segmentos também. Mas você trouxe essa cultura para o tatame e para mim foi referência nesse aspecto. Então, antes de tudo, parabéns, irmão. Isso me chamou a atenção demais. E quando eu lhe convidei para vir aqui, eu disse, meu, esse bicho tem que ir lá, porque ele mudou os conceitos para mim em algumas coisas. Parabéns mesmo por isso aí. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para dar um alô pro galera da luta aí, inicial. Beleza, tô aqui com meu filho, João. Satisfação grande estar aqui representando mais um integrante do Jiu-Jitsu, mais uma família onde pai e filho estão aqui treinando Jiu-Jitsu, saudar o pessoal do grande programa É da Luta e tentar trazer aqui para vocês de uma forma direta, franca e honesta as experiências pelas quais nós passamos e também aquilo que deu certo, o que deu errado, no intuito de poupá-los de aprender com os erros próprios, aprendendo dessa forma com os erros alheios e com os acertos também alheios. Obrigado, avião. Isso aí, eu só tenho a agradecer aí, velho. Mestre João teve essa oportunidade da gente vir aqui pra esse podcast. Agradecer essa oportunidade e mostrar um pouco do nosso lado, né? Papai que já treina há um certo tempo e eu que tô iniciando nessa arte marcial há pouco tempo. Há uns 6 meses, mais ou menos. Muito embora tenha uma base do judô, veio do judô, né? Teve uma base do judô, mas mais em pé, né? Quando vai pro chão, fico meio perdido, mas eu tô treinando pra isso. Top, mas ajuda, a gente tem história muito parecida. Eu vim de judô também, é uma luta de grab também. Você vai se traçar um paralelo de um jovem que iniciou junto com você, que não tem experiência do judô, você vai perceber que você vai pegar a informação mais rápido do que ele. Já vem com a base de luta, isso ajuda muito em absorver a informação. Beleza? Gustavão, me diga uma coisa, irmão. Você treinou alguma outra arte marcial antes? Treinei, João. Antes de praticar o jiu-jitsu, e como a grande maioria das crianças aqui de João Pessoa, a gente é induzido ali no ambiente escolar a uma prática desportiva. Até a criança tem muita energia para gastar, tem toda uma questão ali de formação de caráter e, obviamente, naquela época eu fui apresentado ao judô. Mas o judô ele ficou somente no plano do banco escolar. E, na sequência, eu treinei muitos anos karatê aqui no bairro dos Estados, com o professor, com o mestre Fernando Silveira Filho. E depois eu parti para o jiu-jitsu. Então essa daí foi a trajetória marcial, isso. Aí já iniciou em que academia aqui? Eu era militar do Exército em Recife, João, e lá eu me lembro que tinha um militar que foi fazer uns treinos lá, ele tinha falado do jiu-jitsu, apresentado pra gente o jiu-jitsu, mas assim, foi um contato muito superficial. Não foi nada que me desse uma base, que gerasse um aprofundamento na arte. E aí, ao voltar para João Pessoa, vim trabalhar aqui novamente, né? Voltei para minha terra. Aqui eu fui apresentado ao jiu-jitsu e conheci através do mestre Mário Sucata. Treinei na academia com o mestre Mário e me fascinou muito aquela possibilidade do mais forte ser subjugado pelo mais fraco. Fazendo valer aí a grande máxima do Charles Darwin, né? Aquele que melhor se adapta é o que vai prosperar, é o que vai sobreviver. E é basicamente isso que acontece no tatame, né? Que é o nosso campo de batalha. A questão nuclear do juiz é justamente essa mesmo. É isso aí. É o menor superar o mais fraco, né? Exato. O bambu. Ele se bambu, adequa, se adequa, exato. Verga, mas não quebra, exatamente. Mas não quebra, né? E aí começou com o Sucata, foi meu professor também, da honra.
Evade muita técnica. Você pegou uma fase também muito efervescente aí do Jiu-Jitsu Paraíba, né? Foi. Naquela década de 90 ali, João, era uma efervescência nacional, né? Os eventos, o Ultimate Fighting, era um evento onde fascinava muito a gente, observando. Quero lembrar vocês, era a década de 90, já existia internet, mas não existia o YouTube como hoje existe. Existia não. Então os programas... Era Orkut, era uma rede social, era uma coisa... Era muito, muito lento a internet, então não tinha essa dinamicidade de hoje. Então naquela época, pra gente buscar essas informações, era através da televisão mesmo, né? A gente via através da televisão. E aí, ao ser apresentado a luta, né? Através do professor Mário Sucata e outros colegas ali de treino também, então a paixão foi imediata e de lá pra cá, com alguns altos e baixos, né? Afinal de contas, o tatame da vida também cobra uma dedicação da gente. Verdade. E a gente fica indo e voltando, mas a arte marcial, ela nunca deixa de fazer parte da nossa vida. Importante você falou aí, o tatame da vida cobra a gente também, né? E aí nesse tatame da vida, assim, até que ponto você achou que a luta lhe ajudou de alguma forma? Ou mais foco? É uma coisa que era perceptível, assim, quando você chegou, você já era uma fase mais madura, tanto é que você já tinha uma disciplina de buscar o conhecimento, a exemplo que eu citei, da questão do refinamento técnico. Mas você acha que teve alguma coisa que acrescentou mais aí no seu portfólio? Acrescentou sim, porque a luta de forma geral e o jiu-jitsu de forma especial, ela te ensina a superar os obstáculos, né? Muitas vezes você está numa situação na luta não muito confortável. Quantas vezes ali nos 100 quilos a gente está prestes a bater, a entregar os pontos e de repente vem aquela inspiração de que você não pode se entregar e de repente você empurra o seu oponente e já se coloca numa posição de vantagem e consegue superar. Então a vida é basicamente isso daí. A todo tempo. A todo tempo. No trabalho você está sendo ali, sendo testado, você está em algumas situações, a vida te coloca em alguns cantos de parede onde você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que escolher a melhor estratégia para poder vencer na vida. Aguentar a pressão sem se desesperar. Aguentar a pressão sem se desesperar e sem demonstrar desespero quando ele tenta ali começar, né? E é o que eu falo para esse daqui no colégio. Eu acredito também que ele traz esse ensinamento do jiu-jitsu e leva também para os bancos do colégio. O que é que você acha aí, Davi? Inclusive, se refletindo sobre isso, né? Eu noto que quando eu comecei a treinar a fundo, quando eu retomei a treinar jiu-jitsu, tava voltando a treinar e tal, eu notei um aumento da minha disciplina em pequenas coisas. Por exemplo, acordar, já organizar minha cama. Vamos lá, eu tô com a prova de física que eu tô com meio dificuldade, eu já penso, porra, velho, eu consigo enfrentar isso. São coisas que a gente vê no jiu-jitsu, né? Que eu tava até refletindo com o mestre Gilberto lá na Checkmate, que o jiu-jitsu é muito mais do que aquilo. Envolve várias coisas dos nossos cotidianos, lições e como a gente deve se retratar durante nossa vida e diversos aspectos. Verdade, pura verdade. Sobre o tatame da vida ainda, o jiu-jitsu é muito rico. Eu não sei se porque ativa todas as partes motoras do corpo. Eu tive agora, semana passada, na academia no Roger. Fui dar uma aula lá. Tive o prazer de estar lá e quando terminou o treino, minha esposa estava ali na ponta do tatame e fez, vem escutar essa mãe aqui. Tinha uma mãe lá acompanhando o treino o tempo todo. Das benesses do jiu-jitsu, né? A gente não cansa de ter surpresa nessa perspectiva. E aí a mãe disse, é meu filho dela, 13 anos. Com 6 anos ele desenvolveu uma depressão social. Eu nem sabia que tinha esse tipo de depressão, com essa nomenclatura. Uhum. E disse, convive em esportes jamais, convive em colégio, era uma loucura. Depois de procurar muitas coisas, tentativas, um neurologista, recomendou ela que levasse o menino pro jiu-jitsu, leva ele pro jiu-jitsu. Você tá doido, ele convive com ninguém, não leva pro jiu-jitsu. Moral da história, ele tem 13 anos, ele tomava 3 remédios, essa mãe me dizia, tarja preta, não toma mais nenhum remédio. Obviamente que continua um tratamento, um acompanhamento, mas do quadro que ele chegou para melhor, era impressionante o que você via. E eu dei aula pro moleque, ele interagindo, era uma criança que não podia ver ninguém gritar, não podia ver aglomerado, impressionante. O primeiro contato que eu tive com essa realidade da melhora de alguma patologia psicossomática foi em 97, eu e Carlão na Academia Kyoto, o mestre Mansur. Isso me marcou. Ali eu voltei. Quando eu fui pro Rio nessa oportunidade, na minha cabeça, o jiu-jitsu e a luta só tinham uma utilidade.
subir no ringue, ganhar tudo que é arte marcial. E a minha compreensão era essa de luta. E eu voltei com outra perspectiva, porque ele chamou a gente, mostrou. Era uma criança, não me recordo o nome agora. Só esse menino chegou aqui e a mãe estava lá, testemunhando. Ele chegou, é autista, chegou com a bola de basquete e ele só se comunicava com a bola de basquete. Sentava no tatame, ficava com a bola e só se comunicava com a bola. E a criança que ele estava mostrando pra gente já era interagindo com as crianças, treinando com as crianças. Obviamente, faz um tratamento, acompanhamento. Mas houve uma evolução. Mas foi uma evolução e foi porque eu vi aquilo. Porra, isso é muito mais do que a gente tá pensando só em lutar, em ganhar competição. Ali eu comecei a despertar um pouco de quão era importante essa ferramenta que a gente estava administrando ali na mão, né? As experiências são especialíssimas. Assim, eu olhava assim, porra, fantástico isso aí. Para os tatames da vida também, né? Tratamos da vida também. Isso aí é fundamental, né? A disciplina que a gente adquire, principalmente aquele que também vai nos bancos acadêmicos, né? Procurar uma aprovação em um concurso público, ou está fazendo uma dedicação intelectual para almejar determinada função no trabalho, algum cargo, ou melhorar até mesmo o aporte de conhecimento. Puxa, muitas vezes você é domado pelos dois instintos mais básicos que o ser humano tem, que é o de comer e o de dormir. Chega tarde da noite e você, nossa, eu preciso dormir. Mas como a gente aqui já não estuda nas melhores universidades do planeta, a gente tem que compensar a qualidade com a quantidade. Então eu não vou dormir agora, eu vou dormir mais tarde, eu preciso me dedicar. Eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo, eu preciso agora adequar meu dia. Então mais ou menos o jogo do tatame, se você não é bom de guarda, se você tem uma perna fraca, mas você tem um braço forte, você procura compensar aquilo de alguma forma. Verdade. Você não tem muito gás no pulmão, você passa. Então assim, na verdade, é como se a vida nos ensinasse através de uma grande partitura. E essa partitura você adequa a qualquer vertente que você vai trabalhar, a vertente física, a vertente intelectual, a vertente profissional. Porque o mantra é sempre o mesmo, é superar obstáculos. A maneira com que você vai enfrentar essa deficiência e procurar a superação é que vai definir se você vai ser um campeão ou não. Se você escutar, João, aí o discurso dos grandes campeões, seja o Ayrton Senna no automobilismo, seja um grande lutador de artes marciais, você vai ver que o caminho para ser campeão ele é igual, independentemente da vertente. Um ganhador de um prêmio Nobel da vida, um campeão de natação, um grande atleta de jiu-jitsu, um grande atleta de qualquer coisa, um cara que fez uma invenção, o destaque, o cara que de escola da média, a fórmula ela é exatamente igual. Se você não é o melhor, você tem que ser o maior, você tem que se dedicar um pouco mais. Você vê o Michael Jordan, quando ele falava da questão dos arremessos, ele dizia, eu vou ser melhor do que os outros, porque eu vou treinar mais, eu vou arremessar mais. Acabava o treino, ele fazia mais. Isso acontece no treino do jiu-jitsu. Você vê, acabou o treino, aí o cara tá ali fazendo mais algumas posições. O professor, ele paga a missão, atenção, 10 triângulos para um lado, 10 para o outro. O aluno vai fazer 2, vai fazer 3 e já encosta. É nítido, né? Quem tá puxando a aula vê quem tá fazendo, quem não tá. Já tem a malandragem já. E aquele cara que às vezes nem é o melhor, mas ele tá fazendo 10, no fim da aula ele faz 15. Então esse camarada, naturalmente, ele vai descolar da média, ele vai ser um talento naquilo que ele se predispôs a ser campeão. Isso que você falou então, é muito cirúrgico e eu concordo, e ipsis facto que você está falando aí, e eu vi um outro cara muito experiente na hora de falar isso, e eu disse, porra, eu tava batendo papo com o Jair, com o Lobo Mal, né? Sim. Um cara que vai para vários campeões do UFC, foi um atleta fenomenal também. Aí eu disse, Jair, eu passei a vida toda escutando o mito, e eu pensava dessa forma também, que o cara ele já nasce com o dom do lutador e vem um técnico dar uma lapidada nele. O cara já nasce com talento para aquilo. Ele fez, eu discordo, João. Eu não quero nenhum talentoso, eu quero o trabalhador no meu tatame. Porque o trabalhador eu faço um caminhão, o talentoso não. Ele disse, olha, o talentoso, primeiro ele acha que não tem que treinar. Ele dá um treino e falta 10. E daqui a pouco ele acha que não tem que treinar mais nada. O trabalhador não, ele vai estar todo ele é um operário. Então é mais fácil eu fazer um campeão, um trabalhador, que a história você fala assim, de estudar umas horas mais, fazer mais marinheiro que os outros, já que eu sei que eu não tenho aquela capacidade técnica toda. Eu falei, porra, é mesmo. E aí eu virei a chave em relação a isso aí, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha que ter o talentoso na minha mão para poder fazer o cara campeão. Mas o trabalhador é mais fácil, de fato. Fica à vontade, Davi, quer falar? A gente reflete isso, né, e acaba percebendo que geralmente quem vence, como o papai disse, é o mais esforçado, é o que tá ali, é o que vai mais uma luta. Assim, o cara é uma briga por dentro, duas pessoas dentro da sua cabeça, né? Como fala ali outro Machida, que geralmente é o bem e o mal, assim. Não, tá bom, vá dormir. Você não precisa mais não, vá descansar, você merece. E o outro lado, não, vá ler uma página de um livro, vá estudar, você consegue. Então essa briga constante, né?
E acaba o que faz o cara vencedor é a disciplina, de você fazer aquilo todos os dias e não desistir. E no caso que é o último que cai. Perfeito. É o que a gente fala da história da Ou se consistência cair, hoje em dia, né? Consistência. Ou se cair, levanta. Vai pra Perfeito. próxima. É isso aí. Perfeito, perfeito. Eu sei, João, que aqui nesse momento, né? Claro que isso aqui fica no seu canal, fica um material gravado, isso aqui pode ser visto e revisto várias vezes. E aí eu vou deixar a mensagem para você que está em casa. Top. Às vezes você que já tem uma condição financeira diferenciada, às vezes você passa por uma dificuldade, às vezes você está assistindo esse vídeo aqui agora, é tarde da noite, nem sei a hora que você vai assistir, mas às vezes você nem jantou, nem comeu, ou tem que acordar cedo para tomar alguma atitude para poder botar o pão na mesa. Eu sei que a vida é muito difícil, mas bote uma coisa na sua cabeça: se você quer ser um campeão, você vai ser um campeão. O campeão, ele é feito de renúncias, ele não é feito de mimos, ele não é feito de toda uma circunstância social. Claro que existem campeões que têm uma condição social muito boa, mas tem campeões também que são forjados na base da falta de recursos, mas essa falta de recursos faz com que ele encare aquilo com uma seriedade maior e ele consiga extrair leite de pedra. Então pense nisso e siga em frente aí no seu propósito de ser um campeão, independentemente de ser na luta, de ser no trabalho, de ser na profissão. Perfeito. Você pega aqueles atletas da África ali, em condições precaríssimas, e os caras vêm aqui, trabalham de corrida de resistência animais. Corrida. Teve até um maratonista recentemente que ele até contrariou alguns estudiosos médicos, né, que disseram que o cara só podia correr abaixo, uma maratona abaixo de certo tempo, a partir de 2070 e pouco, e o cara agora já mostrou por A mais B que não. Liga aí. Era um cara que treinava daquele mesmo jeito que você tá, Às vezes imaginou, correndo a pé, descalço. meio-dia, um sol escaldante. Exatamente. Então, assim, Impressionante, eu não sabia. Eu vou até atrás dessa matéria, eu gosto de ver matérias desse tipo. Operação. Impressionante, superação. Cara, tu vem pro jiu-jitsu, o pessoal da luta, vocês não sabem, você é um dos caras, assim, tem alguns caras que são assim, você sempre teve aptidão pro esporte, você veio do skate e andava muito de skate, o pessoal da luta fica sabendo disso, e aí você vem pra o jiu-jitsu. Vou fazer uma pergunta, uma curiosidade, porque assim, às vezes o cara tem que praticar a resiliência. Como você já era um cara day best no skate, às vezes o cara tem dificuldade pessoal, talvez você não teve, porque já era uma fase mais madura da sua vida. Mas o cara mais jovem, vou começar ali da faixa branca, eu sou já o day best ali naquele esporte, eu vou chegar ali pianinho. Às vezes mexe com a cabeça do cara essa transição, né? Como você viu na fase madura, talvez você não tenha sentido muito essa não é, o termo seria pressão, mas esse desconforto. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, ela gera uma determinada apreensão. Então, quando você pratica, vamos imaginar, vou fazer aqui um trocadilho com outros esportes, vou esquecer skate, vou esquecer jiu-jitsu. Quando você é um excelente nadador e você se propõe agora a jogar basquete, aí você já, rapaz, será que vai dar certo? Eu vou ficar naquela minha zona de conforto, né? Mas quando eu entrei no jiu-jitsu, e eu vou fazer agora um comparativo com o cinema, João, porque eu gosto muito de filme, e é um filme que está em voga agora, que é o filme do Indiana Jones. Então, João, eu sou um cara assim que gosto muito de cinema, né? Então eu procuro também extrair as lições de todos os lugares por onde eu passo. Ou no cinema, ou aquela pessoa na rua, uma lição que um cara dá no outro, no trânsito. E eu me lembro o seguinte, que quando eu saí de um esporte A para um esporte B, a gente tem que esquecer que você era bom no A e não obrigatoriamente aquilo não te leva a ser um excelente jogador no B. Por exemplo, o jogador Michael Jordan do basquete, ele largou aquilo para ir pro beisebol. Mas no beisebol ele não foi o mesmo talentoso que ele foi no início. Então ele tinha ali mas ele teve que se dedicar, ele se dedicou. E no filme Indiana Jones, eu me lembro que eu acho que era Indiana Jones e a Última Cruzada, é um daqueles mais antigos, da década de 80. Tinha um momento lá que ele ia passar por determinada caverna, e aquela caverna dali tinha uns obstáculos, tinha umas serras que cortavam a cabeça, tinha uns espinhos, e toda aquela temática, né, que floreia o filme do Indiana Jones. E tem uma hora lá que ele pega a pista para poder passar. E a pista eu lembro que era assim, né? Somente o homem penitente passará. E à medida que ele vai passando naquela caverna, ele lembra: o homem penitente é aquele que se ajoelha perante Deus. Então ele se ajoelha na hora, é a hora que aquela serra passa e ele livra, né? Então, moral da história: todas as vezes que a gente quer se completar, se preencher de um novo conhecimento, a gente tem que ter a humildade de esvaziar aquilo que a gente acha que sabe. Top. Inclusive, isso aí é uma das passagens até do mestre Hélio Gracie, né? Às vezes ele ia ensinar o jiu-jitsu e ele colocava lá uma passagem, acredito até na obra dele lá, que ele escreveu quando ele tinha 90 e poucos anos, né? Eu não vou lembrar aqui exatamente como é a frase, mas é mais ou menos assim, né? Para ensinar aqueles que não sabem, para corrigir aqueles que pensam que sabem, e é uma coisa mais ou menos desse jeito. Nessa pegada. A gente se esvaziar para poder... Nessa pegada. Quando tu chegou ali para... Saindo um pouco desse viés, quando tu chegou ali para treinar com o mestre Sucata, já tinha ocorrido aquela separação entre Luiz Sucata? Já tinha acontecido, já tinha, João.
Antes, ali, a gente, obviamente, a gente já tomava conhecimento disso, né, na década de 90, que existia só uma única academia aqui em João Pessoa, que era do mestre Luiz Barbosa. E aí a justiça seja feita. De fato, foi ele quem tornou grande o jiu-jitsu daqui. Mas é natural, é o velho Processo. paradigma da águia, né? O filho da águia vai querer voar também. Então, houve um racha, e o professor Mário Sucata, que naquela época era aluno do mestre Luiz Barbosa, ele faixa roxa, montou a academia dele, quis trilhar o próprio caminho. Assim como hoje tem o aluno que está também desvinculando do professor. É natural que isso daí aconteça. Agora, isso gerou um racha e gerou uma rivalidade fora do comum. Naquela época, né? Naquela época, a gente vivia um processo de rivalidade muito grande. Agora, era uma rivalidade exacerbada. Porque a rivalidade ela é boa até certo ponto. Porque a partir do momento que você, João, é um cara que tem, sei lá, você tem minha categoria, um corpo parecido com o meu, e a gente vai ser rival. Rival é que no tatame a gente vai se pegar o tempo todo ali, onde eu vou querer te superar, você vai querer me superar, e isso vai gerar uma sinergia positiva para ambos e ambos melhoram. Desenvolver. Mas naquela época ali o que acontecia era um negócio muito esquisito. Quer dizer, o cara treinava na academia A, não podia conversar com o aluno da academia B. Ou seja, a gente importou aquele modelo, um modelo do ponto de vista comercial, um modelo fracassado de outros estados do país, onde o jiu-jitsu já era uma arte marcial mais consolidada. Onde existia, sei lá, aqueles grupos, né? O grupo A não podia com o grupo B e etc. E hoje a gente vê que isso aí já mudou bastante. Porque, muito. Né, inclusive, naquela época você saía de uma academia A, você ia para uma academia B, você levava logo o nome de Creonte, né? Era o Creonte, né? Que na verdade na mitologia grega aquilo ali é o nome de um rei, mas que foi cunhado pelo grão-mestre Carson Gracie de forma deturpada. De uma forma deturpada. Que era o cara que era traidor, que era o cara que não tinha gratidão com o mestre anterior. Mas você imagina o seguinte, imagina uma pessoa, vou pegar aqui os bairros de João Pessoa. Imagina a mãe que tem um filho de 10 anos que treina ali no Bessa. E hoje essa mãe, por algum motivo, ela vai se mudar lá, pro Valentina. Esse menino naquela época, ele automaticamente não treinaria mais, porque ele já via que não tinha condição. Ele era inibido, ou seja, o jiu-jitsu perdeu um atleta. Verdade. Agora, se saiu um do Bessa, foi pro Valentina, um do Valentina foi pro Bessa, então esse movimento de realocação de pessoas dentro da cidade faz com que haja uma perda para o esporte, né? Então, Verdade. Então, ainda bem que hoje eu vejo isso aí de uma forma bem menor, né? A gente vê... Não, melhorou muito. Eu dou uns treinos hoje, sou da Cascão, mas eu vou ali me socorrer em outra modalidade. Quero dar uns treinos na EZT, que tem uns treinos bons sem kimono, a coisa tá... Tem um outro aí que eu fui até mal interpretado. Eu penso também, você está falando aí nessa questão da divisão. Acho até que ajudou o jiu-jitsu a se desenvolver quando passou a ser processado de uma forma mais saudável. Porque não existiria Vasco sem Flamengo. Não existiria. Então, como é que... Se ficar só uma academia o tempo todo, talvez a gente tivesse sido muito mais lento esse processo de desenvolvimento da modalidade no estado da Paraíba. Exato. Né? Mas eu fui até mal interpretado, que eu estava aqui num podcast agora há pouco, e eu falando com o Bruno Moura, eu dizendo assim, que foi nos dado uma missão de subir num ringue, eu, Sucata e Carlão, para difundir a modalidade, não tinha recurso financeiro para pagar mídia. Então a forma que a gente encontrou de divulgar, foi um alinhamento com o Luiz, era ganhando das outras lutas. E essa missão foi entregue. Aí eu falei foi até mal interpretado por alguns antigos aí. Isso agora, houve os excessos. Obviamente que houve. Eu estava falando do extra-ringue, e de fato houve excesso, né? E me colocando também como um dos caras que cometia excesso, com excesso em rua, em eventos. E o que a gente pode fazer, e não pode voltar atrás, que você falou muito sabidamente no começo aqui do bate-papo, é falar do processo bom e do processo ruim para que as pessoas também não cometam os mesmos erros, né? Exatamente. Que caminhem de forma mais célere e mais saudável nesse processo, né? Da luta. Mais célere e mais saudável, isso é verdade. E naquela época aqui, que a gente tinha basicamente o jiu-jitsu e o vale tudo, eu vi aqui, cara, grandes atletas. E eu tenho que fazer agora, a gratidão ela tem que ser feita em vida e em corpo presente. Eu vi, aqui em João Pessoa, João, eu vi 2 atletas contrariarem todas as estatísticas. O primeiro atleta que eu vi aqui sair de um estado que não tem onda e se tornar um campeão mundial foi o Fábio Gouveia. Fábio Gouveia. E o segundo que eu vi fazer isso daí, né, sem demérito dos outros atletas, que são excelentes também, o segundo foi Mário Sucata. Sem dúvida. Ele foi meu professor? Foi. Mas se eu não tivesse sido aluno dele, eu estaria dando esse mesmo testemunho aqui. Era mesmo. Porque ele, quando faixa roxa, ele lutou fez num evento em São Paulo, lutou com o Dan Severn. Campeão do UFC. 19 anos de idade apenas. 19 anos de idade. Dan Severn é um homem já formado, gigante. O cara era grande de verdade. Experiente. Então teve toda uma... Só o fato dele ser cotado para subir num ringue, num estado que não é o dele,
para representar ali, colocar a cara a tapa, aquilo não é brincadeira. E onde ele chegou também, né, lutou outras edições do Ultimate Fighting. Verdade. Teve suas vitórias, teve também seus percalços, mas foi uma pessoa que soube como atleta e hoje como professor na Inglaterra representar e levar à frente a bandeira do jiu-jitsu. E sobre a luta ainda do Dancev, assim, os feitos dele foram inúmeros, porque ele não foi para lutar com o cara. Ele treinou para lutar com outra pessoa e todo mundo que tava... O cara que marcou com o Dancev pinou, a verdade é essa. Tinha vários lutadores ali no ginásio que foram chamados, também não quiseram entrar, com medo de perder no Brasil e perder patrocinadores. Então, se o cara se prepara para treinar com outro perfil de atleta, que isso também é foda. Eu me preparei para treinar com um cara, um exemplo que é mais strike, ou um cara de um peso X, e aí tu vai e voou. Então, de última hora, não era programado, voou, encarou e fez o que fez. 40 minutos de trocação de porrada, né? Dancev pega o microfone e diz, vim no Brasil, eu conheci um homem, o nome dele é Mário Sucata, por causa de 19 anos de idade. Aquilo aí foi fantástico. Ali é Às vezes tem pessoas que começam uma carreira dessa, penso eu, de luta, e termina, e talvez não tenham feito daquilo no currículo, com aquela particularidade daquele evento ali. Perfeitamente. Concordo em gênero e número. Foi gigante ali, digno de muita honra ali. Meu irmão, me diga uma coisa, velho. E nessa trajetória aí, teve essa situação que foi muito polêmica aí de Sucata e Luiz, né? Sempre tem histórias também engraçadas nesse processo, né? Você lembra de algum assim, seja em competição, seja viajando, seja... Rapaz, lembro sim, João. A engraçada, mas na época ela foi trágica. Eu tava treinando ali na academia que se chamava Corpore, ali no BS. Eu levava você quando você era pequenininho. De Zeca. Você tem até foto lá, na academia de Zeca. E lá, quem tava dando aula já, o professor Mário Sucata já estava na Inglaterra. Eu tinha recém voltado de Minas Gerais, onde eu treinei, fui morar numa cidade chamada Patos de Minas e tive aí até lembrar, assim do nada, agora eu lembrei. Não fazia parte da linha do meu pensamento, mas faz parte da minha linha de gratidão. Treinei lá com o Fernando Nutri Baby, faixa preta do Carson Grace, morava na mesma cidade. E, bom, quando voltei pra cá, eu comecei a treinar na academia Checkmate, lá com o Helder. E lá ele tinha um amigo chamado Alexander Trans, um rapaz que veio da Dinamarca pra cá. Mas, bicho, quando eu olhei, isso aí, eu já sabia que ia dar problema, porque o cara era grande demais. Grande. Ele era grande, forte, elástico, alto. Forte. Ele era tudo de bom no sentido de luta de atleta, entendeu? No corpo atlético. Quando eu bati o olho, bicho, eu pensei que era o Capitão América quando sai daquela máquina, né? Que ele entra magrinho assim, sai um cavalo de dentro. E aí ele, e aí, cabeça, vamos treinar e tal? Eu digo, cara, agora não. Peraí. E eu corria pro outro lado do tatame, mas chegou uma hora que não deu, né? Eu fui treinar com ele. Homem, quando eu peguei aqui o kimono dele, que eu já senti aquele negócio. A pressão. Meu irmão, eu digo, aqui acabou. Parecia que eu tava agarrando aquela gameleira de Tambaú e puxando um kimono. O homem era duro. E aí ele passou por cima de mim educadamente, foi uma pessoa muito cortês, técnico, forte. E flexível também, com muito gás. Era uma pessoa excelente. Então ele foi ali me dominando tudinho e foi me ganhando. Claro que ele podia ter acabado aquela luta muito rapidamente, né? E eu tava ali somente para sobreviver, depois que eu entendi. E teve uma hora que ele foi pros 100 quilos ali, eu fiquei embaixo. Naquela época, João, foi aquela época que teve aquele evento de uns caras mineiros, uns mineiros no Chile que ficaram 90 dias debaixo da mina porque a mina ruiu e eles ficaram lá embaixo. Rapaz, a sensação, eu digo, eu busquei força naqueles caras pra não bater. Eu digo, não, bicho, eu vou sair daqui de baixo. Os mineiros aguentaram 90 dias, eu vou aguentar aqui também. Porque eu tinha feito um esforço sobre-humano e, obviamente, que o fôlego, o gás, ele vem depois, né? A necessidade de respirar, ela é atrasada em relação ao esforço físico. E aí, realmente, foi meio engraçado, porque dali ele passou para minhas costas, me deu uma chave de pescoço e eu fui contando. Cada vértebra minha que estalava, eu contava. 1, 2, 3, 4, 5, eu contei ali umas 11. Mas foi bem interessante. Foi interessante a experiência. Foi a experiência. Traumática, mas interessante. Traumática, né? Mas interessante. O cara só aprende assim. Somente a dor gera compreensão. Eu lembrei de uma história engraçada agora. Eu não tinha lembrado de nenhum podcast, mas eu lembrei. Vou contar agora. Tava esse cara no Rio. Fomos treinar com... Rapaz, esse corte vai dar polêmica. Lá em Silvio Berg, o coroa. E quem treinava lá na época era Leca Vieira. Campeão mundial, gatíssimo e tal. Aí termina o treino, a gente senta ali, todo mundo batendo papo. Aí Sucata, lembre disso aí, viu, irmão? Pô, mestre, essa sua filha luta muito, viu? Impressionante. Aí Silvio Bessi, valeu, Sucata, é minha esposa, viu? Não é minha filha, não. Aí eu olhei pro lado, olhei pro teto do meu irmão. Sucata, pô, vou adivinhar, meu irmão. Ele já era um coroão, sua filha luta muito. Eu falei, ih, meu irmão. Mas tinha muita história nessa época de viagem, muita curtição, muita coisa boa. Irmão, e de superação, assim...
sua na luta, tatame, vou falando de tatame, assim, porque assim, às vezes os cabos acham que superação, Davi, é só numa competição. Às vezes você pode estar no treino e tem um cara que sempre lhe pegou e você sai com aquela sensação, porra, hoje eu gostei do treino que eu dei. Como também tem dia que você diz, meu irmão, que treino merda, não rendi nada. Não vale nada. Tem isso também, né, Davi? Teve alguma vez que você marcou, pô, tava treinando com um cara, seja aqui ou outro estado, e disse, irmão, porra, tô com jiu-jitsu, rolou isso. Algum treino você deu com um cara, que você viu o cara e você foi lá e resolveu, pegou? Já sim. Eu acredito que foi lá em Minas Gerais, ou foi em Belém do Pará, eu treinei lá foi na academia do Walter Broca. Eu, por ser servidor público e viajar muito, né, a gente termina fazendo... Lógico. E lá eu me lembro que tinha uma pessoa muito grande. Eu não vou lembrar se foi em Minas Gerais ou se foi lá no norte, não, tá? Mas era uma pessoa que ela, assim, você já olhava com um ar de perdedor, né? Porque você já se autocomparava, né? Eu tenho o meu perfil, eu tenho aquele cara é mais novo, eu sou mais velho, ele é mais forte, eu sou mais fraco. Mas tudo isso, João, é uma construção mental. Até que um momento ali durante o treino eu digo, não, mas não é assim. Quem teme perder já está vencido. Quem teme perder já está vencido. Isso aí é uma das frases do Gishin Funakoshi, do pai do karatê moderno. Então, naquele momento ali, eu digo, não, eu tenho que ser grande. O crescimento ele vem de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro. Então, eu tenho que ser grande aqui do ponto de vista mental. E realmente ele era uma pessoa e era um cara preparado. E aí eu pensei o seguinte, eu preciso pensar mais rápido do que ele e ter um desenvolvimento de golpes, um vocabulário de golpes aqui mais rápido do que ele. Porque daquela maneira eu me colocaria na ofensiva e impunha ele a ficar na defensiva, aquilo que eu converso com você sempre. E naquele momento a coisa funcionou. Quer dizer, eu coloquei ele numa condição de defensiva, onde eu dava a tonalidade do jogo. Uma diretriz. E a diretriz do jogo. E terminei superando naquele momento. Como algumas vezes também eu fui treinar de forma mal e eu encontrei outra pessoa que estava disposta a pensar da mesma maneira que eu pensei. E aquela pessoa me superou, mesmo eu sendo uma pessoa maior, mais graduado, uma bagagem maior, mas aquela pessoa ela acreditou que ia vencer. E o pensamento, ele molda também o campeão. Sem dúvida. Ele molda o campeão. Ele tem que entrar, ele entra convicto que vai vencer. Dúvida. Não existe margem para derrota. E aí você... Sem dúvida. Essa questão do pensamento que você está falando é interessante. Eu tive batendo papo com o Bruno Blindado, que é daqui, tá no UFC. E eles, bicho, faz 3 anos que eu faço um acompanhamento com a psicóloga do esporte. Ele disse, João, a cabeça é outra. Mano. Que é a questão da mente, você falou, né? A mente também é algo muito poderoso, né? Sim. Você entrar seguro, assim, pô, vou resolver, vou pegar e... Ou você entrar, porra, não sei... Isso já mexe muito com a luta que você vai ter pela frente, né? Exatamente. A questão da mente, né? É a questão da mente. O Mike Tyson, ele dizia... Isso é entrevistas dele, não é frases feitas de outros na internet. Ele dizia o seguinte, quando ele entrava... Ele dava aquela encarada com o cara, ele esperava o cara dar a primeira piscada. Quando ele sentia aquela piscada de medo, o cara querendo desviar o olhar, ele dizia, aqui eu já ganhei a luta. Ó, todo lutador faz isso. Eu fazia no ringue e o cara trava o olho. Sabe o primeiro cara que eu disse, meu irmão? Os caras veio pronto também. Paulo Guerreiro, você acredita? Paulo Guerreiro. Ele entrou, era normal, eu fintei, ele fintou, e além de fintar, ele foi testar as cordas, assim. Ele não tirava o olho de mim e testando se estava tudo apertadinho. Parecia que ele tinha vindo tomar café. E aí mexeu com o meu psicológico. Eu queria mexer com o dele, mexeu com o meu. Ele tava no habitat dele, né? Eu não tive medo, mas eu sabia que ia ser diferente. A fera era outra. Tanto é que eu ganhei a última, mas apanhei muito, passei 2 semanas depois tendo tontura das porradas que eu levei na cabeça. E ali, ele mostrou pra mim e disse, ó, meu irmão, tô em casa também, vai ser tranquilo aqui, porra. E é foda, essa questão do olhar é patente. E escutei já muitos caras aqui bons, campeão do FA Brasil aqui, dizendo, não é uma coisa, meu irmão, eu finto o olhar, é metade da luta. É isso aí. É metade da luta. E outra, João, assim, todo mundo tem uma estratégia na luta, né? Todo mundo se faz, não, vou entrar, vou fazer isso, vou puxar pra baixo, depois eu vou subir, eu vou fazer tal coisa. Assim como na vida, né? Eu vou fazer isso, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ter meus filhos, eu vou... E aí eu vou trazer mais uma vez uma frase do Mike Tyson. Ele diz o seguinte, né? Todo mundo tem uma estratégia bem definida, até tomar o primeiro soco na boca. Aí tudo muda. Tudo muda. Aí a adaptação, aí vem toda uma circunstância, uma leitura do ambiente. Que tudo muda. Tudo muda. E pegando esse seu gancho aí, concordando no grau, gênero e número, Davi, é interessante. Nem todo atleta bom de kimono vai ser um bom atleta de porrada. Porque nem todo mundo vai aguentar uma porrada na cara e continua pensando numa luta, não. E às vezes o cara é medíocre no kimono e se torna um grande lutador, porque ele absorve bem porrada. Exato. Uma das características, e aí não foi eu que entendi, eu fui escutando os caras que são the bests. Uma das características para o cara ser um bom lutador de MMA, ou como era chamado antigamente, vale tudo, é a capacidade de absorção de tomar porrada. Porque o cara, tem um cara aqui que, bicho, eu tomava muita porrada, podia ter sido mais disciplinado, teria
carreira bem mais expressiva, o Charles Gracie. Eu vi Charles Gracie apanhar muito e não abrir o bico, não. E aquilo ali ajuda muito você se tornar um bom lutador. Porque se você toma porrada e não se aperreia, Davi, você vai conseguir continuar pensando na luta. E já tem cara que tomou nos cornos, já fica... e aí já era. Mais alto, né? O ego não é o medo mesmo, a porrada entrando no meio do... Pronto, Paulo Guerreiro, ele caiu dentro da minha guarda. Outra coisa interessante, Davi, pra você escutar. Bater cansa mais do que apanhar. Absurdamente, mais cansa mais do que apanhar. E eu me lembro que eu botava ele muito pra baixo com facilidade, ele ficava em pé chutando, batendo na minha nuca. Aí teve uma que ele caiu dentro da minha guarda. Aí eu disse, eu vou deixar ele bater aqui um pouquinho pra cansar. Meu irmão, entrou a primeira marretada, entrou a segunda, eu disse, se entrar a terceira eu apago. Aí eu fui pedalar. Mas você não pode se desesperar, porque se desesperar, Exato. Perdeu a luta. Exato. Perdeu a luta. Né? Nem se desesperar, nem de demonstrar o desespero. Nem demonstrar o apavoro, o apavoro, que é natural. O apavoro. Um caso que aconteceu comigo retratando essa temática foi quando foi um dos meus campeonatos de judô. Acho que foi após que eu tava voltando, pós-pandemia. Eu fui lutar com faixa branca. Era o primeiro campeonato dele, ele era uns 2 anos mais novo do que eu. E eu era tipo, eu era verde ou era laranja. Pô, entrei com aquele ego, pô, vai ser muito fácil. E com aquele medinho no fundo também. Aí nessa acabou que o cara ganhou, velho. Aí fiquei por dentro assim e tal. Aí papai me aconselhou essa história do Mike Tyson. Meu filho, quando você for entrar na luta, você já tem que entrar, busque nem piscar. Você já tem que entrar, tipo, querendo demonstrar, tipo, eu vou matar ele. Focado. Inclusive, teve outro campeonato, pós papai me ensinar isso. Eu entrei assim, ele tava querendo buscar conversa comigo, eu não queria. Eu já tava olhando assim. Olho arregalado assim, postura. Ele chegou pra mim e falou, pelo menos eu vou poder ficar em segundo lugar. Já. Aí eu já senti todo um... Pensamento do fracasso, do medo, né? O pensamento do medo. Aí quando eu entrei na luta, já daquele jeito, eu já não tenho aquele... O ombro, tipo, pra dentro, assim, recaído. Uhum. Como se fosse um medo. O corpo fala, né? O corpo fala. Inclusive, nesse dia, eu consegui levar medalha de ouro pra casa. Top. Top. Deixa eu fazer uma pergunta a você, Davi. E qual é a sensação de ter um pai faixa preta de jiu-jitsu dos bons? Como Cara, é que você vê isso? Eu acho isso muito bacana. Pelo fato dele poder tirar várias dúvidas e conhecer muita gente, assim, que pode me agregar em quesito conhecimento. Coisas boas, né? Coisas boas. Ele chega na academia, eu fico até impressionado. Digo, papai, você conhece todo mundo daqui? Aí ele disse, meu filho, na minha época, essa galera treinava todo mundo junto. E outra, de vez em quando eu vou com ele lá na polícia, meu filho, faça isso aqui, tá, um treino só eu e ele, pai e filho. E o bom é que ele vai me recomendando coisas que na hora que eu tava lá treinando com o cara, nem me liguei. E esses detalhes é que faz a diferença da qualidade do refinamento do lutador. Isso que ele tá lhe passando é o supra-sumo do que a gente tem que aprender no tatame. Eu, como faixa branca, né, tem certas coisas que eu faço muito assim, na doida. Um cara muito normal aqui, também, você tá amadurecendo, é normal. Eu não leio muito os movimentos que nem os graduados leem. Aí acaba que ele vai me ensinando, meu filho, não faça isso. Por exemplo, atacar em guarda fechada. E o cara pode entrar uma chave de braço, fazer diversas coisas. Então essas malícias assim, ele vai me ajudando, né? Gosto bastante. Top. E vamos entrar numa situação que hoje é bastante discutida, Gustavo. O jiu-jitsu que está posto hoje dentro das academias, ele não ensina a gente a se defender. E há uma discussão assim, old school ou jiu-jitsu competitivo. Eu acho que há a necessidade dos dois. Como é que você pensa em relação a isso? O jiu-jitsu que é praticado hoje dentro de uma academia e a questão da defesa pessoal? Bom, vamos lá, né? A gente tem que saber separar o esporte da arte marcial. O esporte hoje ele é definido por regras, é definido por tempos de lutas, até porque para que haja divulgação, existe uma imposição da mídia televisiva para que haja a inserção do comercial. Isso. Então, trago mais uma vez aqui uma frase do mestre Hélio Gracie. O jiu-jitsu competitivo ele descaracterizou a arte marcial. Por quê? Porque a partir do momento que você impõe regras, você descaracteriza a arte marcial. Mas é importante a gente entender que uma coisa é o esporte, outra coisa é a arte marcial. Perfeito. Né? Então, encontrar um equilíbrio tênue onde você possa concatenar essas duas realidades, é aí onde entra a sabedoria. Né? E só os grandes lutadores eles vão conseguir
entender isso daí. Porque não pode você se tornar um grande praticante de uma arte marcial e ter aquela autoconfiança que na hora H ela não vai funcionar. Perfeito. Então é preciso que haja um treinamento também direcionado para o coliseu do cotidiano, para uma luta de rua, uma eventualidade de um assalto, uma eventualidade de uma agressão, uma eventualidade, porque na rua tudo muda, né? Você vai cair no chão, você vai ter que se virar com um caco de vidro, com pedra, ou vai até optar mesmo por correr. A sabedoria... Sabedoria. Se evitar... ou evitar. Né? Evitar é melhor. Evitar. É importante demais ter essa parte pessoal, porque às vezes é uma coisa que eu toco muito. O pai que está levando um jovem para academia, ele não tem a compreensão que existem duas modalidades distintas. Então ele bota às vezes o filho ali, acreditando que ele está sabendo alguma defesa pessoal. Às vezes, o que é pior, o jovem também sai com a sensação, digo se ele estiver praticando um competitivo, que sabe uma defesa pessoal, e ele corre mais risco do que o cara que nunca treinou. Porque o cara que nunca treinou, às vezes ele vai sempre evitar. Mas o cara que acha que sabe alguma coisa, ele pode se insurgir sem ter as ferramentas necessárias e se colocar em sacrifício. Perfeito. Já por achar, né? Então, Perfeito. assim, é muito importante até o professor distinguir isso e explicar. Só, isso aqui é o competitivo. Porque eu acredito em academias que não é por maldade. Às vezes o cara não tem essa maturidade. Dizer, pô, eu tenho que explicar que isso aqui é mais o competitivo. Perfeito. E tal. Para não colocar o jovem lá, que já é impetuoso em razão da idade, todos nós passamos por essa fase, para não colocar o cara em risco. Perfeito. Não é isso? E Gustavo, pessoal da luta, ele é policial federal também. E eu queria saber assim, ajudou de alguma forma o jiu-jitsu na sua atividade policial? Em todas. Em todas? Em todas. Em todas. Primeiro você, numa situação de rua, você saber se impor, você saber ler os movimentos da pessoa com quem você está abordando, que você não tem bola de cristal para saber se aquilo dali é uma pessoa de má índole ou de boa índole. Ajuda também na tomada de decisões. Ajuda também na firmeza que você tem que ter em alguns momentos da vida. Às vezes a gente acredita que trabalhar, que ser uma pessoa bacana é agradar todo mundo. Nem sempre é assim. Nem é possível. Nem é possível. Nem é possível. Você tem que tomar a decisão correta, você tem que fazer aquilo de forma correta. Muitas vezes eu abdiquei, João, por ser servidor público federal, eu abdiquei de momentos aqui na minha cidade que eu amo bastante, que é João Pessoa, em prol de um engrandecimento que eu sei que eu só ia encontrar se eu passasse uma temporada no norte do país, que foi o que aconteceu. Onde eu levei aqui meu filho e minha filha, eles eram criancinhas de 5, 6 anos, e foram para lá, assim, sofrendo bastante porque tinham toda uma estrutura montada. Clima, tudinho, a proximidade dos avós que aqui tinha e lá deixou de ter. Mas essas coisas vão tornando a gente mais resiliente, né? E vai trazendo a gente uma força e uma maturidade que a gente acredita que... E isso é interessante, a gente acredita, agora eu tô maduro. Aí daqui a 5 anos você olha pelo retrovisor da vida e via quão imaturo você era 5 anos atrás. Verdade. E é um processo de crescimento constante. E é muito importante ter essa humildade e sempre estar olhando com esse olhar de tirar aprendizado. Porque tem cabo que fica só executando. Perfeito. Né? E a vida passa por ele, em vez dele passar pela vida. Exato. E aí é um total desastre. É um total desastre. E a vida, eu via dos mais velhos na época e eu achava aquilo uma maior besteira. A vida é muito rápida. Muito rápido. Um dia desse, estava treinando aqui, eu sei lá, tinha 20 e poucos anos de idade. Quando eu levantei a cabeça hoje, eu tô um homem de 51 e daqui a pouco a coisa vai andando muito mais rápido. Depois dos 40, depois de 50... a coisa vai dando galope, né? A vida, o calendário... Dói aqui, dói ali. Dói ali, Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Uma coisa sobre... Eu não sei, de fato, nunca tive nenhum contato com a Polícia Federal, mas uma coisa que eu percebi na Polícia Militar, nem na Polícia Militar, eu acho que foi em 2000, não sei se 2012, eu fui chamado para dar uma parte do curso de defesa pessoal para os agentes penitenciários que estavam ali em formação. Uhum. E o tempo é muito curto, bicho. E o que é que eu fazia? Eu passava a instrução, porque tinha que cumprir aquela tabela, eu dizia, olha, procure uma academia de defesa pessoal, porque a maioria aqui querem fazer outros concursos. E às vezes você está lá no presídio e por não saber uma defesa pessoal, por insegurança, você pode cometer um excesso, responder um processo e acabou a tua carreira de concurseiro. Sim. Então assim, eu fiquei impressionado como não existe, na verdade, uma vontade do Estado de qualificar aquele agente que precisa de uma ferramenta de defesa pessoal. Eu disse, meu irmão, como é que pode? É via de regra, João, assim, no Executivo Federal, no Executivo Brasileiro, seja ele municipal, estadual ou federal,
a gente sofre daquela síndrome do cobertor curto, né? O dinheiro não vai dar para tudo. O cobertor não vai cobrir o corpo inteiro. Você tem uma carga horária limitada, onde você vai ter que escolher ali algumas disciplinas e vai ter que fazer algumas podas. Mas o importante é fazer como você fez, é você plantar ali a semente. A semente da preparação. Compreensão que tem que buscar o conhecimento. E principalmente de um agente penitenciário, que hoje é da Polícia Penal. Tá na ponta da linha ali. Aí aprender uma coisa, tomar conta do preso é outra. O tempo todo. Então você quando adquire uma malícia, uma maturidade na arte marcial, até a sua maneira de se comportar, de você enxergar, você também é observado pelo lado de lá. Perfeito. A pessoa já faz, daquele ali eu não vou entrar não. Ali eu sei que ali ele sabe, ali é problema. Ele sabe que ele... Verdade. Você tem uma coordenação motora boa, que você sabe se e ainda comportar. tem esse aspecto aí positivo. Exato. Para o profissional. Verdade. Competição. Você gostava de competir? João, não. Eu nunca fui muito competidor, não. Eu competi algumas vezes aqui em João Pessoa, fiz algumas viagens lá pro Rio Grande do Norte, que, diga-se de passagem, era um celeiro de grandes lutadores, né? Rio Grande do Norte. Batia... E hoje quente. Tá mais ainda, viu? É, né? Eu recebi aqui faz uns 15 dias. Fiquei maravilhado com a história dela. Rose Conceição foi campeã do LFA Brasil. Vai estar no UFC já. Veio de projeto social. Uhum. Tem, até postei hoje, tive no Bad Boy Classic, Felipe Burner. Foi campeão do LFA, já assinou com o UFC. Tá um celeiro lá, fantástico. Rio Grande do Norte. Verdade. Então, assim, eu dava essas viajadas lá para Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco. Os campeonatos aqui locais. Inclusive, na época, a gente tentou... A antiga federação de jiu-jitsu daqui, ela meio que, do ponto de vista jurídico formal, ela já tinha morrido, o CNPJ já não estava mais em funcionamento. A gente fez novamente, tentamos movimentar, trazer qualidade, trazer também tecnologia para os campeonatos de jiu-jitsu. E sempre precisei ali também conciliar com a questão do trabalho, né? Então isso fazia com que minha vivência no tatame ela fosse mais de treino do que de competição formal. A competição de pódio, a competição de medalha. E às vezes também é perfil, né? Tem que perfil. Eu conheci, eu tenho grande lutador. Para desenvolver um bom jiu-jitsu não tem nada a ver com competição. Exato. É perfil. Tem pessoas que estão afim, tem pessoas que não estão. Exato, Isso é perfil. Vejo muito cara dentro da academia que nunca foi competição, é um monstro. Uma coisa que eu achava naquela época, João, um desrespeito muito grande com o atleta, e eu não vou dizer que era intenção da organização do evento ser desrespeitosa, mas às vezes marcava-se uma luta para 8 horas da manhã, você pisava no tatame às 3 horas da tarde. Não, isso erra com a cabeça do cara. E se você às 8 da manhã soubesse, eu vou entrar agora às 15, você até colocaria ali uma refeição intermediária, tomava um banho. Mas falta daqui a pouco, é daqui a pouco. Então você ficava em constante tensão das 8 horas da manhã... Sem se alimentar às vezes. Até às 15 horas. Então você mudava completamente a tua condição de luta em função de uma expectativa frustrada. E você acabou de me ajudar a fazer um merchan aqui, e não é falácia. A gente está trazendo mais uma vez a etapa do Bad Boy Classic, agora 22 de outubro. Quando a primeira vez que o pessoal do Bad Boy veio falar comigo, se João, 3 dias antes você sabe as horas que ele vai lutar, a hora que começa a competição, a hora que termina, irmão, isso não é possível. E os caras vieram e executaram. Fizeram agora em Natal, terminou 1 hora antes do programa da competição. Que bom. Um dia só, estrutura toda a olímpica, esse porra até que fim, que é o que você falou, aprender a respeitar o atleta, porque era desgastante, você não podia comer, porque não sabia a hora que ia lutar, com medo de lutar com barriga cheia, às vezes já saía mal alimentado para poder bater peso. Sim. Era absurdo isso aí. Obviamente eu não quero dizer que é só o Bad Boy, eu acho que as outras competições também hoje em dia conseguem fazer isso da questão de respeitar o cronograma, e realmente isso é muito importante para quem compete, muito importante mesmo, de fato muito importante. Você tocou um ponto muito sensível para quem está competindo, a qualidade a qualidade. E outra coisa assim, mesmo quem não vai levar o juiz profissionalmente, essa fase da competição, para quem tá afim, é muito lúdica também pro cara. A questão da autossuperação, de se testar, de se colocar na adrenalina. Sim. Você vai fazer um concurso público, tem uma adrenalina, Sim. Tem uma pressão ali. Você vai tomar uma decisão, seja no trabalho, vai para uma entrevista de emprego, aquilo ali é igual, aquele friozinho na barriga é igual. Perfeito. E aquele friozinho você nunca vai deixar de ter, João, porque ali é o instinto natural do ser humano. É o instinto do lute ou corra. Então é natural aquele conflito que o ser humano ele passa. Tem um dos documentários do mestre Rickson Gracie, eu acho que ali era um documentário americano sobre o mestre. Eu acho que até essa frase daí, ela foi ao ar pelos caras não entenderem o conteúdo. É um momento em que o Royler Gracie está com o Rickson Gracie treinando lá no vestiário, fazendo algumas posições, movimentação para aguardar a luta. Aí tem um momento ali na luta que o Rickson ele confessa pro outro: bicho, eu não aguento, não, preciso ir no banheiro.
Eu quero Foi fazer mesmo? o número 2. Tá lá, tá escrito. Só que ele fala nos termos Lógico. mais tradicionais. Eu quero fazer o número 2. Ou seja, se o cara que tinha mais de centenas de lutas, ele tava sentindo aquilo dali, Foda. então é natural que se sinta, né? É É, natural. instintivo. É instintivo. E é mentiroso quem diz que não sente nada disso. Exatamente. Porque é humanamente impossível. Não tem como. Você tá se colocando pra se testar, você não sabe Exato. o que vai enfrentar do outro lado. Exato. É humanamente impossível. Humanamente impossível. Né? Davi, fica muito nervoso em competição? Cara, eu vou lhe ser bem honesto. Eu, assim, nunca... Eu pude, assim... degustar muito como é a competição. Eu cheguei ali uma competiçãozinha ou outra, mas nada demais não. Entendi. Mas atualmente eu busco assim, daqui a uns 3, 4 meses, ao tempo que for aprimorando meu jiu-jitsu, junto com o meu jogo em pé, eu pretendo fazer tipo um paraibano ou algo assim. Eu tenho vontade assim de competir. Mas saiba que vai ter um friozinho, viu? Não, com certeza. Pois assim, os baixos campeonatos que eu fui, que foi de colégios, que eu sei que a galera dali já era de escolinha, eu já sentia na minha barriga, principalmente como era aquela enrolação, como você disse, por exemplo, a pesagem tinha que estar lá de 8 horas. Aí os técnicos só chegavam de 9h30. Aí tinha uma fila gigante pra pesagem. E esperando de categoria. Isso aí é... Sub 8, sub 10, sub 12 e vai indo, né? Um lance que me chamou a atenção nesse novo jiu-jitsu, que na época da década de 90 a gente não fazia esse tipo de treino. Os caras fazem eu achei top. Os caras fazem um trabalho de primeiro desconstruir a guarda do cara. Não é passar a guarda do cara, ele desconstrói, o cara tem uma guarda forte, eles fazem um trabalho de desconstrução da guarda do cara pra dali trabalhar uma passagem. É um jiu-jitsu bem moderno, né? Tem muita coisa interessante nova aí que não é da época da gente. Tem. João, eu lembro que quando eu fiquei ali, né, trabalhando, indo e vindo, né, trabalhava, ia pro tatame da vida e voltava pro tatame da luta, algumas vezes eu conciliava os dois, mas um belo dia eu voltei a treinar lá naquela academia que foi a Toca da Luta, do mestre Morcego lá e do Tarcísio Jardim. Foi quando o Helder, ele tinha passado uma temporada no Rio de Janeiro, lá com o mestre Ricardo Vieira, o mestre Léo Vieira, ele voltou pra cá. E aí, meu irmão, quando você lutava com o Helder, assim, você se sentia um lixo. Porque ele ia para um lado, ia para o outro, ia para suas costas e voltava, e entrava na sua guarda e saía. Mobilidade então era um negócio, total. mobilidade total. Então era um jiu-jitsu mais acelerado, um jiu-jitsu diferente e um jiu-jitsu inteligente, né? Então aquilo ali me fascinou. Então assim, não somente eu lembro que os colegas na época também tiveram conversas comigo, assim, muito parecidas em termos de semântica com o que eu estou te falando. Era um negócio que a gente ficava preocupado, de rapaz, o que é isso, velho? O que é que tá acontecendo? A gente tava treinando errado até agora? O que é que eu fiz? Eu tô começando de novo. A ideia é que você tinha voltado de novo pro começo do jogo e ia passar por todos os chefões novamente. É impressionante. Coincidentemente, eu tô conversando hoje com o Marcelo Vitor, ele falou a mesma coisa sobre o Léo Vieira. Meu irmão, ele muda teu juízo de um jeito. Assim, são coisas que é impressionante. Ele disse, João, tu quer afinar teu juízo, procura o cara, velho. Porque... E ele como atleta mostrou, né? Não, atleta não. O cara Lutou com o Mark que é aquele monstro ali no ADCC, impressionante, né? Exato. Mark que era Impressionante. assim, ao vivo, João, teve um evento lá em Recife, eu não lembro o nome da Fan House, o nome da boate, aquela boate era Fan House. Lembro. A gente foi lá ver. Mark Kerr foi o maior ser humano que eu vi ao vivo. Quer dizer, tinha um segurança lá do chiclete com banana que era um cara gigantão. Mas em termos de lutador, aquele da foto lá, em termos de lutador, velho, assim, Gigante, era gigante. eu sei que eu fiquei do lado do cara pra bater uma foto. Eu lembro que meu braço ele não chegou na outra axila, Gigante. velho. O cara era muito Gigante. grande, muito forte. Gigante mesmo. Hoje tá meio ruim a situação. É, né? situação, né? A vida cobra o preço, né? O carro é Cobra o o lutador, ele escolhe, né? Ele quer lutar muito tempo, ou ele quer dar o gás ali. Kevin Hanneman foi embora muito cedo, né? Também. É o famoso escolha o seu difícil, né? Aquela época ali o bicho pegava, assim. Eu não sei se é impressão minha, eu acho que a luta era mais efervescente naquela época, a luta de porrada. Era porque o negócio não tinha muita regra, não. Não tinha Você vê muita aqueles regra, primeiros não. UFC, lá tem dente voando. Você bota em câmera lenta lá, um chute na boca, um tiro de meta lá que o dente voa. Foda mesmo. E era o seguinte, não era só uma luta casada. Você ganhava, passava pra próxima chave, Circuito. ia passando, você ia se alejando durante o jogo e ver quem chega. 5-8. E ver quem chega até o final. O Sucata mesmo pegou luta de fazer 3 lutas numa noite. Meu irmão, era só pedreira, velho. Só Era gigante, pedreira, cara. só pedreira. Sucata Era lutou sobre-humano o negócio. velho. Era. Ali não era Tinha pra... que ser mato, né? Não é gente normal, não. Não tinha condições, não. Ali era... Não é de gente normal, não. Ali era... E a turma hoje ainda acha, meu irmão, antigamente, velho, o negócio era outro. Eu sei que existe muito essa questão do saudosismo, né? A gente vai escutar assim, na minha época, mas eu vou dizer a E você... eu não tô João, falando de justiça refinada, eu tô falando assim, de selvageria. Sim. Aí eu vou lhe dizer, naquela época realmente a selvageria era grande, porque a gente não tinha muita noção de treino, assim, o treino Tinha, refinado. não.
Eu lembro que tinha ali a gente. Como é que você Não treina tinha pra entrada muito técnica mesmo. Não tinha. Você ia na garra. Na garra. Como é que você treinava pra não bater no mata-leão? Levando o mata-leão. Leva Vai. o mata-leão. Sobe nas costas. Dá o mata-leão. Aguentou Bota 5 no segundos. cara, mete lá, dessa mão no focinho pra ele sair de baixo. Leva outro mata-leão. Agora eu vou apagar com 7 segundos. Vou apagar com 10. E você ia acreditando que quanto mais mata-leão levasse, mais tempo demoraria. Aí os caras pegaram uma epilepsia da vida. Causar um problema no sistema nervoso Vai dar central. polêmica, você vai ver. Espera, vai ver os comentários lá embaixo nos cortes. Mas faz parte. Mas parte. era selvageria, velho. É isso aí. Era selvageria. Os caras olham assim, meu irmão, você não tem noção não, velho. Aí uma vez os caras, bicho, tu serviu o exército? Bicho, eu não servi o exército não, mas eu estudei no colégio de Pepe e treinei juízes a vida toda. É mesmo que tu está servindo do exército. É guerra, é guerra, exatamente. É guerra. Lá no Rio, tu chegasse a dar um treininho com o pessoal lá no Rio das Atitudes? Dei sim. Eu trabalhava na época na Xerox do Brasil e frequentemente eu ia ao Rio de Janeiro. E algumas vezes que eu fui lá, eu dei alguns treinos na academia Carson Gracie. E eu treinei também. Tá com o Carson? Não. Eu tive com o Carson a única vez, velho. Não, com o Carson não. Ali eu tive ainda com aquele... Não treinei, eu tive com ele no escritório. Não cheguei a treinar com ele, não. Não tive essa sorte, não. Conheci a esposa dele, Dona Marli Grace. Ficava ali também. Conheci ali um monte de atleta, que eu ia, sei lá, ia 2 vezes no dia para conhecer a maior quantidade de atletas. E eu tive a felicidade também de ir na academia lá na Gracie Humaitá. Não fui, não. Lá onde eu conheci... Era Carlinhos, era? Não, quem dava aula lá era o... Agora essa Covid agora tá ferrando com a minha mente. Normal. Eram 2 Gracies lá que davam aula, né? Era o Royler e o Holker. É o Royler e o Holker. Muito bem recebido, me mostrou... Até eu trouxe, me deu uma camisa lá autografada por ele. Eu admirava muito a trajetória do Royler, viu? É, um cara muito bom. Porque o cara era é o mais levezinho e fez, era o mais levezinho, fez miséria, né? Fez miséria. E treinou e lutou com o Zé Mário da Caça. Muito técnico, cara, muito bom. Eu não sei qual foi que ele lutou numa luta de vale tudo, Davi. Acabou de uma americana que eu vi na hora levar craveiro, levar tudo e não bateu. Não batia. O juiz mandou parar, contrário na vontade, sabe? Eu não tô batendo e a gente viu que o braço tava vindo aqui e não batia. Era de uma raça impressionante ele. Impressionante. Muito técnico. Pra mim, assim, quando você bota proporcionalmente, pra mim o Gracie mais pau que tinha era ele. Quando você botava a questão de completude física e tal, os gigantes que ele enfrentava, eu sou o admirador demais do Royler. Muito, muito mesmo. E que isso era fora da curva, né? Mas quando você fala assim, do corpo que ele tinha pros demais, aquele cara lutava muito técnico mesmo. Impressionante. Ali no Rio, voltando à história da Paraíba, né? A Paraíba tem muita tradição na luta. No dia que eu cheguei lá no Caço, eu chegava, tipo assim, umas 2 horas no Rio e Sucata tava viajando pra lutar. Aliás, eu chegava às 16, Sucata viajava às 14 pra lutar, acho que na Inglaterra, um vale tudo. Aí disse, ó, não vou estar no Rio, mas Caço já tá sabendo, fica tranquilo, beleza. Aí eu cheguei, nunca tinha ido na Caço, cheguei lá, falando da tradição, pessoal dos paraibanos. Cheguei lá, que eu quero até bater um papo com a viúva dele, que é a viúva de Ivan Gomes. Bato no escritório, tem um zelador lá, um morenão, ele disse, não, sobe aí, ele tá no escritório, eu bati, entra aí e tal. O bicho era falava assim, meio grosseirão. Eu sou o Joãozinho, sou da Paraíba, do Sucato, tava vindo aí e tal. As primeiras palavras que ele se reportou a mim, fez, Paraíba, terra de Caba Macho, terra de Ivan Gomes. Olha o tamanho de Ivan Gomes nesse processo. E é muito pouco falado na Paraíba. Exato. Né? Então, assim, a viúva dele escreveu um livro e tal. Pô, você tava falando que o Cássio era o Tite. Tem um Tite de futebol, era o Tite da luta no mundo. E a primeira coisa que ele fez foi uma deferência a Ivan Gomes. Você vê o tamanho de Ivan Gomes, né? Sim. Que eu quero muito trazer a viúva dele aqui pra gente contar um pouco dessa rica história. Que o cara... Você tem só uma história de Ivan Gomes, não sei se você sabe dessa história, Gustavo. Ele morava no Rio, morou muito tempo na academia dos caras, fazia limpeza para treinar tal, de origem muito humilde, Campina Grande. E tinha uma equipe de japoneses que estava no Rio, que eles viajavam o mundo todo, eu desafio qualquer lutador. Sim. E aí ele tomou conhecimento, foi no hotel, possivelmente pegou um tradutor e chamaram o técnico, só eu queria viajar com vocês também. Aí o cara riu e fez, vem aqui amanhã, tu entrar 5 minutos com alguém, ele passou o carro na equipe inteira e viajou vários anos com esse pessoal, o mundo todo. E isso... Quem faz luta na Paraíba, muita gente não sabe. A história tem que ser contada. É um grande, né? É um gigante, é um titã. Ivan Gomes, e ele tinha uma característica, o corpo dele parecia de filipino. O tronco dele era maior do que a parte de baixo. Então os braços dele passavam do joelho. Pô. Não era uma anomalia, mas era um corpo diferente do nordestino, entendeu? Ivan Gomes, campinense. Depois você me mostra lá em casa a foto. Mostra pra você, meu filho. Tem muito material no YouTube, pode colocar que tem muito material dele, tem livro, tem algumas imagens de lutas antigas. Se eu não me engano, ele quebrou o Valdemar Santana, que foi aquele cara que lutou com o Cássio, que lutou com o Hélio. Sim. Ele era uma sumidade, o Ivan Gomes.
Ali o Rio respirava jiu-jitsu, né? Respira Exato. ainda, mas naquela época a gente ia ali, tivemos a honra também de ficar muito na Kyoto ali com o Mestre Mansur, que é outra sumidade, o cara é delegado federal aposentado também, mestrado em Educação Física, falou muito da parte motora das benesses do jiu-jitsu, que eu e o Carlão pegou muita coisa boa ali e mudou a nossa compreensão, volto a dizer, da importância que é a ferramenta para o jiu-jitsu, né? Uhum. A quantidade, Gustavo, de crianças que tem recebido no Instituto Luta pelo Bem, principalmente depois da Covid, Davi, com TDAH, com várias doenças psicossomáticas, e os pais falam constantemente da melhoria que tem. Obviamente, isso não é só um legado do jiu-jitsu, o judô também faz essa benesse, os outros esportes também fazem. Eu estou falando só do que a gente está encontrando no dia a dia, né? Então, de baixar a dosagem de medicação, de ficar mais calmo, as benesses são as mais variadas possíveis. Para a vida toda. Não só para quem tem uma patologia. Tem até um caso engraçado, eu estudava em 2001, aí tem um cara bem CDF, ele é médico hoje, ele queria fazer medicina e tal, era o CDF da turma. E ele andava assim, ó, meu curvado magrão, eu acho que era do interior e morava aqui em João Pessoa. Aí eu e André, a primeira academia que a gente abriu foi ali numa sala de Simbaldo, lá no Bancários. Uhum. E ele morava no Bancários, eu não sabia. Aí ele me procurou lá em 2000 e fez, João, eu quero treinar jiu-jitsu. Beleza, bicho. Ó, vai na exportação, compra o kimono. Na minha cabeça, Renato jamais iria treinar. Não tem nada a ver com o perfil dele. Belo dia tá lá e o André me aparece com um kimono novinho e tal, e foi treinar. Com 2 semanas depois, a turma da bagunça, que era a turma que eu andava, disse, meu irmão, que bexiga tu fez com o Renato, meu irmão? Eu não fiz nada. Meu irmão, até a postura de André ele mudou. Que era o ludismo do jiu-jitsu, né? Sim. Porque é muito lúdico pro ser humano, você aprender uma chave ali, você vê que com pouco recurso, Davi, você pode dominar um cara mais forte. Isso é muito lúdico para qualquer ser humano, Sim. né? Eu acho que é esse ludismo que mexe muito com a autoestima do cara, né? Exato, né? E você, com a autoconfiança, você vai ganhando autoconfiança, vai vendo que funciona. A eficiência puxa a autoestima, e a autoestima gera mais autoconfiança para você puxar um novo golpe. Então isso é um círculo virtuoso, né? Que a gente vai progredindo, né? Progredindo de forma sadia, de forma a atingir tanto as nossas faculdades no tocante à vida cotidiana, como também na luta, né? Top. Isso é muito importante. Top. A luta é isso, ela permeia, né? Ela sai do tatame, ela invade a tua vida, ou de outra forma, a tua vida também está dentro do tatame, então é uma coisa só. Não é separar o atleta do cidadão, separar o pai do educador, separar, é difícil. Do ponto de vista teórico é muito fácil, mas do ponto de vista prático está tudo interseccionado. Não tem como. Não tem como. E tá acontecendo uma coisa muito legal, porque na época da gente ainda era muito marginalizado, né? Uhum. Às vezes por culpa própria de alguns praticantes. Mas outro dia, às vezes eu sorteio aqui uns brindes no podcast, aí veio o menino que ganhou, né? Aí veio ele, o irmão, que já tinha ganho outra oportunidade, e veio o pai. Olha só que interessante. Aí o pai chegou, entrou, a gente bateu um papo aí ele fez, o pai disse, rapaz, quando o primeiro disse que eles são bem magros, quando o João Marcelo queria treinar, eu fiquei meio desconfiado, fui lá olhar a academia, isso dá certo. Resumindo, hoje o pai treina também. Olha aí. É um cara que é representante, João, eu viajo muito, mas eu fiquei viciado, bicho. Quando eu tô aqui, não tem perigo de eu não ir pro tatame. Ou seja, uma família inteira ali, num habitat saudável, uma academia saudável, fazendo um esporte que às vezes naquela idade os caras estão sedentários em casa, acham que não tem mais nada pra fazer. Sim. Né? Tudo o ludismo da luta, né? Exato. E eu vou te confessar, João, eu tava numa dessa, eu tava entrando, embicando para uma situação dessa. Eu não vou dizer que era sedentarismo, mas dentro de casa. Zona de conforto. Zona de conforto, quer dizer, já tava sem querer lutar. E aí o meu filho começou a treinar jiu-jitsu. E aí fica a minha gratidão também aí ao mestre Gilberto Medeiros, Top. aí pelos ensinamentos repassados. Gigante aí. do Gilbertão. Grande abraço, Gilberto. Intimei ele, eu quero você aqui pra bater um papo, viu? Senão eu vou jogar uma pressão lá nos Estados Antigos, senão eu vou. Mas agora depois dessa ele vai, ele agora vem. Ele. Que repassando aí, o agradecimento também ao meu filho aqui, principalmente, que me trouxe de volta para o tatame. Top, né? top. Um dia o pai cuidou do filho, hoje o filho top. Resgata também o pai. E agradecer também, já acabou o agradecimento, foi extensivo à academia do professor Gilberto Medeiros, todos os colegas de treino lá também que me fazem um ser humano melhor, dentro e fora do tatame. Amém. E como eu acabei de dizer, uma coisa está misturada com a outra. Amém. Quem treina lá é um amigo nosso muito querido também, Pedro Marinho, treina com você lá. Quem é Pedro? Sim, faixa roxa, Gente boa, Pedro, gente boa. Peter, é bacana pra caramba. Bacana, sangue bom. Meu irmão, foi top demais estar com vocês aqui. E outra coisa assim, eu não tinha pensado, pessoal, foi uma sugestão de Gustavo e foi muito rico estar um pai e um filho, os dois praticantes, e momentos distintos da luta, foi muito rico. Eu acho que vai ser um podcast que vai dar muito corte legal. Agradecer a vocês por estarem aqui batendo esse papo com a gente, Gustavo. Davi, compreenda que seu pai é um cara muito admirado.
antes de tudo, por ser um cara muito espirituoso. Ele é conhecido em todo canto que passa, viu? Hoje eu tava com um amigo mais cedo aqui, que a gente se comunicou, disse, quem é? Você gostasse? Liga pra ele de novo aí e tal. É uma pessoa muito querida, muito reta. O jiu-jitsu deve ter contribuído muito pra ele, mas ele contribuiu e contribuiu muito pro jiu-jitsu. Vamos estar com você aqui, viu, irmão? Tá bom, eu que agradeço, viu, João? Tá novamente aqui como amigo, como companheiro de treino, como aluno seu, da sua academia que eu frequentava aqui. Amigos. E é muito bom. E tá aqui também levando essa mensagem para você que tá em casa, para você que é pai de família, que tem dúvida se a arte marcial vai edificar o teu filho, para você que tá em casa aí, se tem dúvida se você vai ser um verdadeiro campeão, se você tem condições de treinar, se você que se acha fraco, que se você que se acha numa condição diferente porque o teu kimono ele é mais fininho, não tem essa. O campeão, ele começa dentro da mente, ele flui, ele vai pro tatame. E eu quero aproveitar também o balo aqui e mandar um abraço para o mestre Caio, que ministra aula lá na Polícia Federal. Top. E a todos os colegas de treino que estão lá, os colegas da perícia, os colegas das outras delegacias, que também fazem parte e que comungam desse mesmo pensamento de engrandecimento mútuo que o jiu-jitsu proporciona. Top, amém. Caio, eu quero judô também. Judô e jiu-jitsu, não. Não sei se ele é do judô, mas ele é Caio, dava aula lá ele puxava treino lá na academia Checkmate, ali do Tarcísio. Não, então é outro Caio. Muito falar desse Caio também. Né? É um cara muito capaz também. Mas o Caio que treinava judô, eu treinei com ele lá na... Cascão. Ele tá na Cascão? Tá. Ele é preta, né? Preta. Pronto, preta judô eu treinei com o Caião, ele é judoca, ele tem uma queda nojenta ali, que engana na perna e joga o cara. E é meu psicopata, vai devagar, calma. Acho que eu treinei com ele, treinei não, casca grossa. Eu treinei com ele lá na Academia Corpore. Top. Dá visão, fica à vontade aí. Queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu achei muito bacana a perspectiva que a gente pôde proporcionar de um pai que já é faixa preta, já treina faz um tempo, e eu que comecei há pouco tempo. E aquela história, né? Não desistir. Muitas vezes assim, é mais do que menos. Eu vou pro treino, não finalizo ninguém. Muitas vezes é aquele pensamento, pô, velho, será que esse jiu-jitsu é pra mim? Mas como o mestre Gilberto fala, isso vem em todo grau, de toda faixa. E a questão é manter a constância e a disciplina todos os dias. Perfeito. E também aproveitando, agradecer a mestre Gilberto, que vem favorecendo aí meu jiu-jitsu. E é isso, velho. Muito obrigado. Simbora. Valeu, tamo junto. Dá visão. Ei, valeu, tamo junto. Marcar um dia pra gente dar um treino lá. Bora. Simbora. Valeu, galera da luta. Até o próximo. Show. Valeu, galera. Abraço.